E a primeira palavra dessa noite, de viver um desafio, de viver uma vida radical é essa. Você precisa voltar ao propósito. Você precisa saber que existe um destino para você. Existe um destino para você. Você não pode ficar longe do Pai, longe do propósito, porque essa vida, ela não dura muito tempo. Às vezes nós fazemos propósitos que não são os propósitos de Deus em nossas vidas, e nós achamos que são. Nós achamos que são, e não são. É totalmente fora do que Deus queria. Sabe, uma vida radical, uma vida que vai gerar resultados sobrenaturais, é uma vida de estar nos propósitos do Pai. Diante dEle. Não é uma vida sozinha como esse rapaz quis. É uma vida direcionada pelo Pai. É uma vida direcionada totalmente com os propósitos de Deus, com os propósitos do Pai. Você vai ver que quando ele cai em si, ele lembra justamente de tudo que ele tinha de bom e não deu valor. Ele lembra. A lembrança dele veio justamente no momento que ele estava totalmente perdido, totalmente sem direção. Ele estava fora. Estava totalmente fora. Queridos, há 10 anos atrás, eu morava em Feira de Santana. E o Senhor, Ele disse assim: você vai pastorear uma igreja em Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus é o lugar onde eu conheci a minha esposa. Nós casamos lá e fomos embora para Feira de Santana. E Santo Antônio de Jesus era o último lugar nessa terra que nós queríamos voltar. Último. Foi o lugar que nós casamos. Foi a única felicidade que nós tivemos. Porque foi um lugar de dor. O último lugar que nós queríamos voltar. E Deus falou comigo: você vai voltar para Santo Antônio, você vai pastorear lá. Nós saímos de Santo Antônio ímpios, totalmente perdidos. E Deus falou: você vai voltar como um profeta. Quando eu falei com minha esposa que Deus falou isso para mim, ela falou: você está doido. Ele vai ter que falar comigo. Deus respondeu a oração que eu fiz 2 anos depois. Até que um dia ela falou assim: nós vamos para Santo Antônio. E aí nós fomos, que a igreja ia nascer, porque a igreja não abre, a igreja nasce. Aí nasceu a igreja em Santo Antônio de Jesus. No dia da inauguração da igreja, ninguém me conhecia na cidade, como homem de Deus. Poucas pessoas conheciam, porque eu morei lá, foi pouco tempo. No dia que nós estávamos lá, inaugurando a igreja, no primeiro dia nós levamos um apóstolo bem conhecido. A igreja estava lotada, cheia de gente. Aí eu falei assim: glória, que bênção, glória a Deus. Eu tinha saído do emprego, minha esposa largou o EFES, a faculdade. Faltava 1 ano só para se formar. Ela largou a faculdade, ela largou 2 empregos. Eu larguei um emprego de gerência numa empresa de São Paulo, estava bem remunerado, com carro na porta, com tudo. Nós tínhamos comprado a nossa casa, tinha reformado a casa própria, todinha, linda. Tinha feito tudo que um casal sonha na vida. Bom emprego, filho, casa própria, tudo que nós sonhamos. Veículo, tudo que nós sonhamos. Aí Deus falou comigo: você vai largar tudo. Aí nós fomos para Santo Antônio de Jesus. Nasceu a igreja no dia da inauguração. A igreja estava lotada. Eu peguei o meu FGTS e paguei o primeiro aluguel da igreja. Só tinha eu e minha esposa. Paguei o primeiro aluguel, a fiança do templo. Tá. Aí quando eu vi aquela igreja lotada, eu falei: glória a Deus. Hoje, na hora que for levantar as ofertas aí, pelo menos quem entrar vai pagar uns dois aluguéis. Eu tenho 90 dias aí para pregar a palavra até as ovelhas chegando.
Naquele tempo, há 10 anos atrás, o aluguel era R$500. Naquele dia entrou R$80. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, quando acabou o culto, e amor, conseguiu pelo menos entrar o primeiro aluguel? Ela falou, não, amor, entrou R$80. E eu falei assim, e quanto é a despesa do pastor? Ela falou 60. Eu falei, graças a Deus sobrou 20. Aí no outro dia nós levamos um bispo, muito conhecido na cidade. A igreja estava mais lotada do que o primeiro dia. Você vai saber o que é a proposta de Deus agora. Aí nós tiramos as ofertas, porque dízimo não tinha ovelha, não tinha dízimo. Mas oferta tinha, levantamos as ofertas. Entrou R$96. Quanto era o aluguel? 500. Quanto sobrou no dia seguinte? Com 96, 97 ou 96, R$117. Aí eu falei assim, quanto é a despesa do pastor? Ele falou, esse pastor que veio vai gastar mais do que o que veio ontem. Eu falei, então pronto. No final, que acabou esses 2 dias de festa, sexta e sábado, o último dia era domingo. Ficou mais ou menos uns R$30. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a desesperar. Mas eu lembrei que eu estava debaixo de um propósito de Deus. Aí domingo era eu que ia pregar. Ninguém me conhecia na cidade. Lá na cidade nós chamamos essa pessoa assim, oreia. Isso é uma oreia, ninguém conhece. Não sei se aqui tem essa expressão também. Orelha seca, para esculhambar mais ainda, é orelha seca. Isso é orelha seca. É isso mesmo. Então, ninguém conhecia, não tinha nada. Aí eu fui e preparei a mensagem, nunca esqueço, preguei sobre Gideão. Preparei a mensagem com todo amor, com todo carinho e tudo. Quando eu cheguei na igreja e nada de chegar ninguém. Aí chegou eu, minha esposa, minha filha. Aí chegou 7 pessoas na igreja. Duas pessoas bem velhinhos. 2 casais e uma pessoa lá que eu não me lembro quem era, só sei que estava sozinha. 7 pessoas contadas nos dedos. Aí, quando eu peguei a palavra, eu pensei comigo, meu Deus, se sexta-feira, lotada, entrou tanto, sábado mais lotado ainda, entrou tanto, hoje com 7. Aí eu falei assim, eu vou descansar meu coração e comecei a pregar a palavra. Aí preguei a palavra, foi uma benção, quebrantamento e tudo. Aí tá bom, acabou. Aí tinha os 2 casais que estavam na igreja, vieram, ô pastor, que benção, o senhor é uma benção e tal, aquele negócio todo. Conversou, me abraçou e tudo. Foi embora. Aí eu perguntei à minha mulher, ela falou, meu filho, entrou 60 e poucos reais. Eu falei, glória a Deus, aleluia, vamos trabalhar para Deus, vamos fazer a obra. Para ela não se entristecer. Eu tinha, na época, o homem é mais alvoroço, né? O chamado e tudo, o que é que aconteceu? Nós estávamos assim dentro da igreja, ela olhou para mim, me abraçou. Ela falou, que bom que a gente está no propósito de Deus. Aí os 2 casais que estavam lá fora, e entrando no carro, voltaram. Quando eles voltaram, eles chegaram para a gente assim, e falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Aí eu falei, diga. Nós estávamos indo para o carro, indo embora. E Deus moveu o nosso coração para vir aqui. Aí eu falei, foi o quê? Ele perguntou para mim, pastor, quanto é o aluguel daqui? Aí eu dentro de mim, oh meu Deus, agora vai pagar pelo menos um aluguel, vai pagar, né? Com a fiança, com mais 30 dias pagos, 60 dias, vamos trabalhar, vamos fazer a obra. Eu pensando assim, aí eu falei assim, eu até gaguejei, R$500. Só aquele medo de falar, porque era caro, há 10 anos atrás, R$500 era caro. Aí ele, quanto, pastor? Aí eu falei assim, R$500. Aí eles olharam um para o outro, olharam. Eu fiquei assim, naquele silêncio, que parece que dura 1 hora de relógio. Eles olharam um para o outro, eu olhava para eles, olhava para um e eles olhando, pensando. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, pastor, Deus mandou o senhor descansar o coração. A partir de hoje, nós vamos pagar 6 meses de aluguel da igreja. 6 meses. Durante esses 6 meses, a colheita veio e a igreja pôde andar sozinha com os dízimos e ofertas da igreja.
Por que eu contei isso para você? Porque estar no propósito de Deus é abrir portas. Estar fora é fechar portas. E esse menino, quando ele saiu do propósito do pai, ele fechou todas as portas na vida dele. Mesmo tendo condição financeira, ele fechou todas as portas na vida dele. E um dia, acabou tudo que ele tinha. Quando ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou uma atitude na vida dele de mudança. De voltar para o propósito. De voltar para perto do pai. De voltar para onde tinha segurança. Queridos, quando ele se levanta, o texto diz no verso 20, e levantando-se, ele foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Se o pai avistou quando ele estava longe, é porque o pai todos os dias estava esperando ele voltar para perto dele. O avistou e correu para ele. Quando correu para ele, o pai chama todas as pessoas que trabalhavam com ele. E quando chama para aquelas pessoas que estão todos perto, o pai vai dar 3 comandos. Ele diz assim, ó, tragam roupas novas. 2, tragam um anel para o dedo dele. 3, tragam uma sandália. E é interessante que o filho, em cima desse texto, eu estou correndo um pouco por causa do horário, em cima desse texto, o filho fala tudo aquilo que ele tinha decorado. Chegarei no meu pai e vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu, pequei diante do Senhor, não sou digno de ser chamado nenhum funcionário teu, mas teu filho, mas me deixa ser como um funcionário. Ele vai e decora tudo aquilo. Na hora que ele chega, ele fala tudo, e o pai não dá uma palavra, dizendo assim, para que você foi, rapaz? Aí você gastou tudo. O pai não dá nada, não fala nada. O pai só diz isso, traga roupas, um anel e uma sandália. Sabe por quê, irmãos? Quando nós voltamos para o propósito de Deus, você nunca vai ver Deus dizendo por que você fez isso. Ele sempre vai te avistar de longe e vai correr para você. Vai correr para você. Vai correr para você. Porque ele espera esse grande dia. Roupa significa vestes lavadas. Vestes lavadas. Sem culpa. Correr para o Pai é correr para um lugar que não existe culpa. Correr para perto do Pai, correr para os propósitos de Deus é correr para um lugar onde não existe culpa. Se é uma coisa que eu odeio, eu detesto dentro da igreja, é culpa. Não existe culpa diante de Deus. Não existe culpa quando se volta para um propósito, quando se volta para perto do Pai, não existe culpa. O pai o avistou e em nenhum momento você vai ver ele culpando. Para que você fez isso? Não, traga roupa para ele. Vestes novas, limpas, sem culpa. Tragam roupa. Aí ele vem e diz assim, ó, traga também um anel. É devolvida a autoridade de filho. É devolvida a autoridade dentro da igreja. O anel representava a legitimidade de ser daquela família. Tinha autoridade. E o pai estava expressando ele. Isso, você continua sendo meu filho. Você tem autoridade dentro da minha casa. Nós voltamos para o propósito de Deus. Dentro da igreja nós temos autoridade. Por último ele diz assim, ó, traga sandálias. Traga sandálias. Sandálias significa novo caminho. Um novo andar.
Não sei você, mas eu gosto muito de sandália havaiana. Quem gosta de sandália havaiana aqui? É bênção, não é? É ou não é? Talvez o que eu vou falar aqui só tenha acontecido comigo. Um dia, eu estava com a sandália havaiana, essa sandália havaiana bem gostosa de calçar, aquela que você já tem um certo tempo, que ela pega o molde do seu pé, que faz aquele buraco dentro, o calcanhar entra certinho, os dedos já encaixam. Você não precisa nem daquela parte de cima, ela já anda com você. Sabe aquela sandália havaiana que ela conhece o seu pé, já sabe certinho. E eu estava andando na rua com essa sandália, de repente, aquele calombinho de baixo quebra. Sabe aquele negocinho de baixo, aquela rodinha? Aquela rodinha quebra no meio da rua, dentro de uma loja, só quebra assim no meio da rua. E aí quando você vai, ela fica pendurada. E aí você para assim e fala, meu Deus, aqui. Por que aconteceu isso logo aqui, na rua, no centro da cidade? E aí você vai empurrando ela, até chegar a um certo lugar, disfarça, dá o pinote e vai embora. Mas você gosta tanto dessa sandália, que você chega em casa, chega para uma irmã e diz assim, querida, você tem um Misse aí? Aí você pega o Misse, vai lá, isso só aconteceu comigo, viu? Vai lá no fogão, liga o fogão, pega o Misse, esquenta e vai lá embaixo daquele negócio da sandália e tss, aí bota, bate o pé assim, ô glória, novinha, aleluia, novinha. Ha. Aí você vai andar. Aí quando você anda, você faz assim, ó. Tan, tss, tan, tss, tan, tss, tan, tss. Risca. E tem umas pessoas que risca tão grande que sai lasca de fogo. Aí você percebe que tem alguma coisa errada, mesmo emendado. Eu já tentei andar assim em minha vida. Mostrando algo, sustentando algo que não existia. Tentando enganar a mim mesmo. A mim mesmo. Algo que era emendado. Só eu sabia. Só eu. Eu andava e sentia, tem algo errado. Eu andava e falava, tem algo errado. Do jeito que eu estou andando, não está certo, tem algo errado. Mas ninguém está vendo, mas eu sei. Até que um dia eu tomei uma posição na minha vida. Peguei aquela sandália, joguei fora e recebi uma nova do Pai. Por isso que o Pai olhou e disse assim, ei, traga uma sandália nova. Você sabe o que é sandália nova? Mulher principalmente que ama sapato, ama sandália. Pega, né filha? Ô, negócio bom é sandália nova, tênis novo, sapato. E aí você olha e diz assim, que coisa gostosa. Por isso que a última palavra do Pai é essa. Antes de matar o novilho, traga uma sandália. Eu quero que ele ande diferente. Existe um caminho novo para ser andado. Essa noite é a noite de a gente voltar para o propósito. Voltar para o braço do Pai. Há muito tempo ele tem esperado, ele tem almejado, ele tem olhado. O Pai todos os dias viu. Eu falo isso porque quando ele estava longe, o Pai avistou. E correu para ele. Correu. Correu. E ele recebeu roupa, anel e sandália. Não teve culpa das roupas, significa. Anel, ele recebeu autoridade novamente na igreja. E um novo caminho.
uma nova estrada, um novo tempo. O que eu quero trazer em cima dessa noite, dessa primeira noite, de ter uma vida radical. Uma vida radical é saber voltar para os caminhos do Senhor, voltar para o propósito. Não estou falando de desviado do Evangelho. Eu estou falando que nós, às vezes, estamos dentro da igreja, estamos fora do propósito. Esse menino deixou de ser filho? Não. Mas ele estava fora de um propósito. Até o dia que ele voltou. E quando ele voltou, o pai recebeu com honra. Com honra. Com honra. E um novo caminho. E eles se levantaram e se alegraram diante de Deus, diante do Pai. Eu quero orar com você nessa noite. Quero orar com você nessa primeira noite. Primeiro dia. O dia de voltar para um propósito que talvez você tenha deixado. Que talvez você tenha deixado para trás. Mas como que eu vou voltar? Como que eu vou fazer? Você não precisa fazer. Quem vai fazer é Deus. Sabe por quê? O filho não fez nada e o pai deu 3 coisas. Deu roupa, deu anel e deu sandália. Quem faz é ele. A atitude de quem toma